Oi, anjo de luz. Bem que a avó falou que ia voltar, né? Ai, voltei, que tô eu, né? Quanta gente que diz que vai voltar e depois não volta, né? Aos compromissos assumidos. Por isso que a avó diz, cuidado você, viu? Quando você tá na Terra, tá encarnada porque você teve compromisso que você assumiu lá no astral, viu? E daí, você pega de voltar atrás e não cumprir com aquilo que compete em termos de oportunidade de crescimento para o seu espírito, viu? Bem por isso, não deixe para amanhã a paz que você pode viver hoje, porque assim decidiu escolher ficar em paz, viu? Então vamos lá. Olha, uma dos 6 me enviou pergunta pelo meu neto, né? Daí eu disse, pronto, vamos ver, vamos ler para todo mundo e vamos responder aqui, porque não? Pode? Vamos responder, né? Ai, que bom, né? Que é responder as coisas. Vou passar aqui pro meu neto, ele vai ler a pergunta e depois eu volto a responder. Toma, neto. Daqui, vó. Então, ó, a pergunta é assim. A consciência, princípios universais que nos permitem saber que existimos, é inerente à evolução espiritual da classe de seres inteligentes e das espécies que encarnam nos planetas mais densos? Ou talvez estaria vinculada à mente aperfeiçoada, entre aspas, de cada um? A senhora entendeu, vó? Ai, daqui pra mim, pronto. Ai, falo. Ai, cada um fala daquilo que entendeu, né? E como que a nossa condição, né? Intelectual, também moral, por que não dizer, né? É limitada. Mas o que a gente entende, a gente compartilha, né? Você disse, né? Olha, quando ela diz a consciência e associa a consciência aos princípios universais, que nem que você leu, né? Que permite saber que existimos, né? E ela já determina que é inerente à evolução espiritual da classe dos... Se eu lembro bem, né, do que você falou, porque eu não estou lendo. Da classe dos... Mas o meu guia está me ajudando também um pouquinho, né? Da classe dos seres inteligentes. Daí ela diz, né? É das espécies que encarnam no planeta mais denso, ou talvez vinculada, né, à mente, que nem que disse ela, aperfeiçoada de cada um. A avó diz assim, né, que nem que diz que o espiritismo, né, a consciência é inerente, ou seja, né, dependente da evolução espiritual que cada um vai conquistando a si próprio ao largo das experiências, né, e das vivências individual, né? Individual, que quer dizer que é de cada um, né? E isso não está dependente de mente tal, não está aperfeiçoada. Viu? É parte como que dizer? É parte da essência espiritual de cada um. E se relaciona com a moralidade, a ética e a responsabilidade individual. Tá confuso, né? Então, vó, o que está sendo dito é que muito cuidado não trocar 6 por meia dúzia e não sair do lugar, porque a proposta não é o saber. A proposta é o autoconhecimento que te permite deixar de lado o apego ao saber das pessoas, viu? Então, esse, né, como que dizem, entendimento como
o entendimento do que é Deus, será alcançado uma vez que a mente, não digo nem que a mente se expandir, vai ser a partir do dia que o apego à mente, tal qual hoje se manifesta, deixar de existir, porque a limitação é contingente, está dizendo o meu guia espiritual, a limitação é contingente ao apego que o espírito tem a uma maneira específica de olhar para a realidade, de interpretar e entender ela, e mais, vivenciá-la, viu? É profundo. Ai, a avó tem muita dificuldade com esse estudo, esse tema, né? Gente. Então, a consciência está associada ao elemento evolução espiritual? Tá. A consciência, ela não vai se expandir. Se expande a atitude individual daquele que se considera circunscrito para alcançar o desapego. Então se expande a atitude de não permanecer tão circunscrito em uma única maneira de interpretar a realidade da vida e com ela se identificar. Esse é chamado nome X, do nome Y, que encarna no planeta Taro, no planeta Y. Mas isso já estamos falando de um nível de, como que dizer, equanimidade que a espécie humana ainda não está interessada em, como que dizer, possibilitar, ou seja, inserir na pauta, né? Ainda está engatinhando com outras prioridades, né? Que é o desapego, as posses, paixões e desejos, né? Assim está dizendo o meu guia espiritual. Então, tudo isso, quando se diz a mente aperfeiçoada, aí é outro assunto delicado, está dizendo ele. Porque as variáveis que uma pessoa se serve para estabelecer sua compreensão de mente podem não ser úteis para livrá-la do próprio conceito. Porque se vemos mente como uma ferramenta existente, determinada a causar aprovação para o processo evolutivo, então é uma ferramenta que auxilia a evolução. E não se aperfeiçoa, porque já cumpre o propósito para o qual foi criado de maneira perfeita, causar aprovação. Atentar o ser a se identificar com tudo o que é temporário e passageiro, para que possa, então, por meio dessa identidade, permanecer na vivência de experiências limitadas, considerando a consciência que é. Pronto, está dizendo aqui o meu guia. Essa resposta até aí tá bom por agora. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você, viu? Beijo da avó. Como que eu disse?
Daqui a pouco eu volto. Na graça de Deus. Ô vó, pode falar. Então, ela passou aqui uma pergunta assim, que ela concorda com a visão espírita, mas tem algo que incomoda ela quando ela pensa que o seu livre-arbítrio não livra a sua consciência do peso do mal-estar do seu próximo, mesmo sabendo que cada um carrega suas próprias faltas. É um questionamento que eu também tive uma vez. Olha. Pronto, para falar aqui, né? Pronto, falo. Olha, que é importante esse questionamento, né? O peso do mal-estar do próximo, né? Que ela disse. Que recai sobre a consciência dela. E é assim. Isso é viver debaixo de regras que não só ela, mas todos nós, né? Damos valor de verdade. E essas mesmas ações, dar valor de verdade a uma informação, deixa-nos limitados e sujeitos a ela, a essas informações, a elas. Por exemplo, de que é ruim o próximo passar por um mal-estar. Isso é uma verdade que a pessoa tem. Mas vó, você vai dizer, né? Se é bom passar por mal-estar, vamos... Não, a avó não disse que é bom também, né, meu neto? O mal-estar existe. E para ele, os diferentes remédios. E o que não tem solução, resolvido está. O mundo foi criado por Deus. As religiões têm, cada uma faísca divina, que o homem deturpou com as suas paixões. Existe a plantação e existe a colheita. E ela diz também que o que incomoda, né, que você falou, que o livre-arbítrio dela não livra a consciência dela do peso pelo mal-estar do seu próximo. E isso é uma verdade que ela tem para ela. Por que o livre-arbítrio dela não livra ela desse peso de consciência? Se ela entender e decidir dar valor de verdade a isso também, né? Por quê? Porque muita gente na Terra dá valor de verdade àquilo que aprisiona, àquilo que limita, àquilo que representa peso na consciência. Por exemplo, ver alguém ruim, eu interpreto como um peso para mim. A verdade por trás dessa afirmação é o que te faz ter que se sentir mal. Porque é verdade? Porque você determinou aquilo como real e verdadeiro. Então não é o que você faz com o seu livre-arbítrio dentro de um jogo que já tem as leis pré-estabelecidas com as quais você mesma concordou. Se eu entro na casa de alguém e lá eles dizem:
Aqui você toma chá e café, sem açúcar. E eu concordei com aquilo. Não tem como eu não tem como eu, como que dizem, né? Por exemplo, me senti bem tomando um café sem açúcar se eu não gosto de tomar café sem açúcar. Mas não tem obrigação de tomar café sem açúcar. Como ninguém tem obrigação de se sentir mal quando vê alguém passando mal. Por quê? Porque pode dizer, se eu fiz o melhor que eu podia pelo outro, eu tenho restrita confiança nos desígnios de Deus, não preciso me sentir mal. E isso também é a pessoa que está dando valor de verdade àquela afirmação. Ah, vó, então eu posso dar valor de verdade para qualquer afirmação? Você já faz isso. E se é para criar uma história que te faz se sentir mal, cria uma que te faz se sentir bem. Ah, mas não importa o que eu decida pensar, minha alma se sente mal quando vê alguém vivendo mal-estar. Isso também é uma informação que é neutra. Até você vir e dizer isso é verdade, e aí você tem que viver debaixo daquela verdade que você deu valor de real e verdadeiro. Não tem. Você não pode viver debaixo de leis com as quais você não concorda e nem sabe que existem. Agora, aquelas que você escuta, diz é verdade e dá valor a essas, aí não tem como você viver não subordinada a elas. Ai, vó, então você está falando que eu consigo me sentir bem ainda que outra pessoa esteja em mal-estar. Primeiro que o objetivo seu não é se sentir bem. É compreender que a felicidade sua não vem desse mundo, nem do que acontece nele, nem do que deixa de acontecer nele. E daí você já não está mais dentro da casa dos outros, seguindo a regra dos outros. Porque muita gente faz assim. E para eles é assim a vida, que é o jeito que a vida é. Eu não consigo estar em paz quando alguém está gritando do meu lado. Pronto, então vai fazer o que você pode fazer para aquilo deixar de existir. Mas não vá fazer isso para você ter paz. Porque então você atrelou a sua paz ao outro parar de gritar. E a sua paz não depende disso. Depende sim, vó. Então você dizer que depende é uma informação que você pegou, deu valor de verdade, porque tem o mesmo peso do que a frase que a avó falou. Nem eu sei, nem a avó tem ciência para dizer qual é verdade. Porque as duas são informações e as duas são informações neutras. Aí você pega, você vai lá, você diz, isso tem valor de verdade. E aí você vai se sentir mal. Sempre que a sua verdade acontecer e vai te atingir. Por exemplo, é verdade que quando alguém está passando mal, eu fico mal. Eu fico com peso na consciência. Então, adivinha o que vai acontecer quando você vê alguém passando mal? Você vai ficar mal. Agora, se você disser, quando alguém tiver mal, eu vou fazer o melhor que eu posso, porque mais do que isso não dá. E deixo que isso baste, tendo irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Ah, mas daí eu estou me enganando. Se você escrever uma frase que agindo assim está se enganando e dá valor de verdade, você não vai agir assim. Mas foi uso do livre-arbítrio também. Então, o seu livre-arbítrio o único livre-arbítrio que você tem é decidir como que você vai se sentir em relação àquilo que acontece. Não ao que acontece. E nem a mudar a realidade do jeito que ela é. Isso é uma verdade que a avó escreveu. Funciona, viu? Se a gente que escreve as verdades
que vão pautar a nossa existência, para que escrever aquelas que não te permitem ter paz de espírito? Porque ao certo, se te desestabiliza emocionalmente, psicologicamente, do ponto de vista da avó, não é o certo. Se te dá paz de espírito, harmonia íntima, tranquilidade, é o caminho. Daí cada um vai, né? Para cada lado. E são verdades. Na verdade, são informações neutras, que eu sei que vai lá e dá valor de verdade. E daí se torna regra, às quais você vai ter que se subordinar. Daí eu tô vendo aqui, né, que você falou que ela disse como que concorda com a visão espírita, né? Mas, né, considera temas sensíveis a uma abordagem mais filosófica. O espiritismo é ciência, religião, mas também é filosofia, né? Para não me prender somente às questões religiosas. É um tipo de religião também, né? A gente dizer, é assim, não dá, e paciência. Eu não consigo. Meu livre-arbítrio não me livra da consciência pesada pelo mal-estar do próximo. É uma informação. E se eu disser, o meu livre-arbítrio me livra sim do mal-estar, da consciência pesada com o mal-estar do próximo, me livra sim. Quando eu decido olhar para a realidade da vida de maneira que o mundo é de Deus, Ele é que criou, Ele é que cuida. Mais do que o meu melhor, eu não posso fazer, nem ninguém pode fazer. Não adianta dizer, vou ficar sem dormir. Esse não é o seu melhor. Porque você vai conseguir ficar sem dormir quantas noites? E aí não vai parar de ter gente com mal-estar no mundo. Então que cada um faça o seu melhor, e parte do nosso melhor é saber que nada sabemos. Eu não sei, e se eu sei que nada sei, determinar, agora falando da maneira filosófica, né, que propõe até o espiritismo, determinar que a realidade é do jeito que pensando eu termino mal, não faz sentido. Se você quer estar bem. Agora, se você quer viver a experiência de estar mal, tem que esposar uma informação que termina com você sofrendo e dá a ela valor de verdade. Viu? Não faça isso. Mas eu não consigo. Pronto. Tudo que é psicológico, se você determinar que consegue como valor de verdade, você consegue. Se não consegue, é correr uma maratona, né? É fazer tudo aquilo que necessita condicionamento físico. Aí não consegue mesmo. Mas determinar algo como valor de verdade, qualquer um consegue. Não dá para determinar valor de verdade aquilo que contradiz a ciência tampouco, né? Mas não contradiz a ciência se dizer que o seu livre-arbítrio livra você da consciência pesada do mal-estar do próximo. Então, se não contradiz a ciência, você pode afirmar e dar aquilo o valor de verdade. Sobretudo, se te permite o bem-estar. E se faz bem para você e para todo mundo agir conforme aquela ética comportamental. Viu? Na graça de Deus, né? Pronto. Gostei, né? Que bom tudo isso, né? Do prisma da filosofia cósmica, né? Gostei. Que quão profundo tudo isso, na graça de Deus, né? Sempre. Daí você diz que questionamentos que deveriam sair do escopo religioso, né? Ao meu ver, espiritualista.
Pronto. Foi tudo agora, né? Pro lado filosófico. Né? Mas presta atenção, a mente sua não vai concordar com nada disso, porque a mente não gosta de ser contrariada. E ela vai dizer, não está certo isso, certo é o jeito que você pensa. Mas reflita, se o que você pensa traz mal-estar, traz peso na consciência, e você não é obrigada a dar valor de verdade para uma afirmação que faz você terminar a amar, não faça isso. Dê valor de verdade para uma afirmação que, como resultado de vivenciá-la, você termina bem. Né? E aí sim, o livre-arbítrio livra você da consciência pesada. Porque as variáveis utilizadas para dar valor de verdade para uma informação, pelo seu livre-arbítrio, foram diferentes. E substanciaram a estrutura própria daquela ética comportamental, daquela filosofia de vida, né? Na graça de Deus. Então vá, pronto, isso que eu queria dizer um pouquinho mais, né? Ai, quantos pensamentos profundos, né? Valem a pena sim a gente conversar, né? Porque nos remetem ao exercício do autoconhecimento. Tá bom, vó. Bom, passo aqui então a pergunta 2. Pergunta 2 é a seguinte. Fale aqui perto. Daqui, vó. Nossa, valeu, eu tinha esquecido. Pronto. A pergunta 2, vó, diz assim. A fonte... Não. Peraí. Existe uma informação sobre a fonte e origem da consciência humana que nos permita acessar uma ponte, elo, para esses princípios, ou seja, o íntimo desconhecido? Ai, daqui para mim, pronto. Já tô aqui de novo, né? No microfone, né? Como que dizem. Olha, é profundo, né? A fonte e origem da consciência humana, né? Segundo o Espiritismo, é a alma quando está encarnado, né? O espírito. Ou o espírito quando se encontra na pátria espiritual, que é imortal e existe antes e depois da vida física. Viu? Acessar essa fonte pode sim ser feito, viu? Através da meditação, através da reflexão, do autoconhecimento, e buscando sempre, né, a evolução espiritual e moral. Me pareceu simples, vó. Acho que entendi. Nossa, como que é, né, as coisas, né? A gente, é verdade, quanto mais simples, né, as coisas, nossa, parece que a gente, assim, meu Deus, tem mais, a gente foi se educando a buscar acessar a compreensão do mais complexo, né, até o mais simples. Antes era o contrário, mas agora mudou um pouco, né? É desse jeito. Mas é isso, viu? Para essa daí, a gente deixa essa resposta assim. Por quê? Porque volta a consciência humana. E a consciência humana não tem como desconectar do espírito, da sua essência. Porque consciência humana é a capacidade que tem o encarnado, ou aquela consciência, origem, né, que diz ela, pré-encarnatória, mas também pré-prisão do universo material, né? Fonte, origem, né? Porque
Deus cria os homens a todo tempo, dizem os espíritos, mas como Ele faz, a gente não sabe. E como determina ou circunscreve consciência em cada unidade, a gente também não sabe. E Ele diz, isso seria para vocês um gesto de vaidade e de orgulho procurar saber. Porque tem coisas que concernem vocês de mais profundo e imediato, e que mais vale você dar atenção, que é se libertar do orgulho, da vaidade, né? Quanta gente que tem preguiça, falta de vontade de fazer as coisas, e identificação com aquilo que não traz alegria nem felicidade, mas busca e busca e busca, né? Não sabe nem o que é melhor buscar, e aí não chega em lugar nenhum, porque não sai de onde está. Desse jeito. Ai, quanto, né? Quão profundo é a vida, assim, né? É quantos questionamentos temos. Tem outra aqui, vó. Passe, vamos ver, né? O que eu posso ajudar, eu ajudo. Então, vamos pegar aqui. Ó, fala o seguinte. A mente situa-se entre a espiritualidade e a fisicalidade. Não tem luz própria, isso ela está asseverando aqui na pergunta. Nem forma. Não tem luz própria nem forma. Exerce uma força magnética na parte elétrica do cérebro. Cria e absorve tudo ao seu redor. Manipula os eventos e interfere na sutileza das emoções, porém, pode-se afirmar que há um controle, entre aspas, maior sobre a vida. Mas será mesmo que depende do nosso esforço, crescimento para desvendar tais incógnitas? Ou seria uma programação pré-concebida que alguns falam, a Matrix? Ai, olha daqui para mim, pronto, cheguei, aqui estou eu, né, para falar um pouquinho disso também, né, dentro da minha ignorância, né, que nem que dizem. Ó, segundo o Espiritismo, há uma força maior, viu? Que é Deus, né? Deus. Você controla a vida, o universo, isso a avó não sabe, porque não sabe dizer como Deus faz as coisas. Para algum, controle pode ser que nem um pai controla o filho. Ele não está controlando, ele está aconselhando. A melhor forma de ele crescer, de ele desabrochar a inteligência, e ser o melhor que pode, onde foi colocado. Algum diz, o pai está controlando os filhos. Se ele está direcionando com amor paternal, quem está de fora pode nem perceber. Porque às vezes até foi criado em outra cultura, a cultura do cancelamento. Que é feia essa cultura, né? Está controlando, o pai é controlador. Daí vai ver o pai morre, os filhos escreve uma carta assim, publica na internet. Meu pai foi o melhor pai do mundo. Viu? Então, as pessoas que direcionam a gente, quem está de fora pode chamar de que estava controlando. Mas foi uma bênção na vida da gente. Que sem aquela pessoa, talvez a gente ficasse no mesmo nível de evolução que estava antes dela aparecer na nossa vida. Então, uma figura paterna também tem seus questionamentos. Será que eu estou fazendo certo ou estou fazendo melhor? Então, nunca devemos julgar da parte de fora, mas da intenção com que cada um fez o melhor que podia pelo outro. Porque isso se chama amor ao próximo. Viu? Mas ela pergunta, né? Como que diz? Se depende do nosso esforço, o crescimento. Mas daí ela associa o crescimento ao propósito de desvendar incógnitas. E aí está presa ao desejo, apego ao desejo de eu quero
no sentido de que quando algo me for desvendado, estarei melhor. Isso é um engano, porque é justamente o que o universo material quer. Colocar no seu o apego por saber, o apego por aquilo que aprendeu, e dessa forma você não pode sair dali. Porque quem é que vai deixar o seu tesouro e seguir o Cristo? Aquele que é rico dos saberes, dos conceitos, das revelações, que só serve onde ele está. Para as pessoas que estão no mesmo nível vibratório, consciencial que ele. É feio isso? Não. É um estado da existência de uma consciência encarnada no mundo de prova e expiação. Ou você abre a mão de tudo o que te prende onde você está, você nunca vai saber o que tem além daquilo. E está dizendo aqui o meu guia espiritual, para você passar para um lugar diferente daquele que você está, algo mais amplo, mais sutil, você tem que abrir mão do peso que te prende na vibração em que se encontra. Desse jeito. Então não haverá um controle externo, não, que te faz de bobo para satisfazer desejos egoístas, complexo de superioridade de um Deus bobo. Não existe isso. Deus é infinitamente justo e bom. Então a palavra controlador só poderia ser cogitada em um contexto em que ela dá as mãos ao amor incondicional. Viu? E então, nenhuma associação com algo menos nobre faria sentido. Está dizendo o meu guia espiritual aqui, né? Ai, que bom, né? Que ele me ajuda, porque eu responder essas coisas da minha cabeça, sim. Levaria 3 dias pensando, e olha lá que seria assim, um pouquinho, nem isso. Viu? O esforço pessoal é essencial, está dizendo ele, para o crescimento e evolução espiritual. Mas não é evoluir para cima, evoluir mais perto de onde que você quer estar. É evoluir na forma de desapego de tudo o que você acha que te define. Então não é a consciência que vai se desenvolver. É o seu quociente de imperturbabilidade. Se Deus é o motor imóvel, para estar mais próximo a Deus, o que devemos fazer? Tem a resposta a moralidade, a ética. E a verdadeira natureza da vida é a constante aceitação, ou seja, irrestrita confiança nos desígnios de Deus. A planta nasce, é para crescer, ela cresce. É para dar galho, ela dá. É para dar flor, ela dá. É para dar fruto, ela dá. É para dar semente, esse fruto ele dá. É para a planta secar e morrer, ela morre. As sementes que se multiplicaram por mir agora crescem e dão outras plantas. E ninguém reclama. Ninguém quer estar na semente, ninguém quer estar na hora da flor, ninguém quer estar na etapa do fruto. Onde que está, tá bom. E é com isso que a gente deve se ocupar. Com viver a imperturbabilidade, mediante cada aprovação do processo evolutivo, sem transferir aos outros a nossa capacidade de manter-se
em tranquilidade íntima, porque a felicidade não se deve colocar fora, naquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. Viu? Então não se trata de uma programação pré-concebida, está dizendo ele. Não há paralelo que se possa estabelecer projetando em Deus as qualidades humanas, sejam elas boas e muito menos más. E até para as boas qualidades, está dizendo o meu guia espiritual. O ser humano tem uma limitação indescritível, inenarrável, para atribuir com justiça tudo aquilo que representa amor incondicional que Deus é verdadeiramente é. Que Deus é verdadeiramente. Que é profundo, né? Conversa profunda. Ele está dizendo, quem pede conversa profunda, vai escutar a resposta profunda. Isso é bom, né? É bom. Resposta profunda é boa, né? Faz a gente pensar tudo. Ai, gostei. Ai, como que eu gostei. O que mais que ela falou? Fale pra vó. Então, vó, tem outra pergunta aqui. Ela diz, uma simples questão probabilística, eu prefiro colocar assim: e se estivéssemos fora da rota reencarnatória, ou seja, menos densos e vibrando numa frequência refinada, sem a influência do magnetismo, teríamos ainda a consciência atrelada a tudo e todos que um dia formatamos através da experiência, memória, amadurecimento, entrelaçamento, sob o domínio de nosso poder mental? Os fins justificam os meios? Tova, microfone. Boa essa, hein? Essa aí é profunda. Olha que Deus abençoe, né? Ai, como que a profundidade tem a capacidade de nos confundir, né? Tá dizendo meu guia espiritual. Olha, segundo o Espiritismo, né? Que ela disse... Tá dizendo meu guia que eu já não lembro mais o que você falou, mas ele lembra. Ele está dizendo, ela propôs que se estivéssemos fora da rota encarnatória, né? Ou seja, já haveria o desapego às posses, paixões e desejos, inclusive a personalidade, né? Daí ela disse, está dizendo ele, menos densos e vibrando numa frequência refinada. E ela insiste em dizer, estaríamos desapegados de manifestar uma personalidade, portanto, intencionalidade. E aí ela diz, sem a influência do magnetismo, teríamos ainda consciência atrelada a tudo. Olha, atrelada não é a palavra certa. O passado existe como memória, para quem lembra dele. E ele disse, aí responde tudo. Muitas palavras, mais do que essas, poderia confundir. E eu estou pedindo aqui no meu mentor para ele repetir, porque eu mesmo estou querendo entender, pelejando aqui, para entender o que ele disse. Então eu vou pedir para ele explicar mais, né? Ai, como que eu sou. Ele disse, está dizendo, né? Espera que eu estou escutando para passar para vocês, né? Tudo. Ele está dizendo, não há como propor
uma condição neutra a partir da qual se age com viés. Dizendo de outra maneira, né? Ou você está neutro e desapegado, e, portanto, não vai estar sujeito a um tipo de personalidade, e, portanto, atrelado àquilo. E daí ele está dizendo, ela disse, perguntou, né? Teríamos ainda não é a personalidade que ela falou. Ele está me tentando corrigir aqui para interpretar direitinho. Ela disse, teríamos ainda a consciência atrelada a tudo e todos. Parece que ela está querendo dizer consciência no sentido do que ela falou antes. Está dizendo ele. Sobre fonte e origem. Né? Essa fonte e origem, que é a consciência que anima o espírito, que vem e encarna e se converte em alma. Né? Estaria atrelada a tudo e todos que um dia formatamos? A resposta é o desapego faz com que você deixe de estar no ambiente onde ele existe. Disse ele. Olha que coisa é essa, né? Parece assim uma coisa simples, mas explica tudo, né? Teríamos, disse ela, ainda consciência atrelada? Não, se você já não está mais na rota da encarnação. Se você já está vibrando numa frequência refinada, sem a influência do magnetismo terrestre. Não tem mais porquê, você não é mais criança, você não age mais como criança. Mas não é que, está me corrigindo ele, não é que você não é mais criança, você não está mais vivendo um tipo de experiência tão importante quanto qualquer outra. Que interessante isso. E daí, ele está lembrando, ela disse, atrelada a tudo e todos que um dia formatamos. Ela associa a interação entre os humanos como um evento em que um formata o outro por meio da experiência, que proporciona e adquire memória, amadurecimento, que proporciona e adquire, e entrelaçamento, sob o domínio do poder mental. Olha, as associações que acontecem por afinidades daquilo que se objetiva vivenciar não correspondem à existência de algozes e nem vítimas, disse ele. E disse, isso é suficiente. Nossa, quanta coisa, né? A gente vai passando assim e nem percebe, né? Quantas coisas a gente nem imaginava, né, que existe. Mas eu gostei, né? Quantos esclarecimentos eu trouxe no dia de hoje pra gente, né? Tá ali o meu neto, já foi abrir a geladeira, já tá fazendo essas coisinhas. Ele contou pra mim que essa foi a última pergunta que ela passou, né? E aí eu vou perguntar pro meu guia se tem mais alguma coisa assim que ele queria dizer.
Ele lembrou, porque eu não lembro mais o texto, né, que ele falou. Ele lembrou que ela deixou uma pergunta final, se os fins justificam os meios, né? Daí tudo, ele quer falar sobre isso. Olha, quando a gente vê amor incondicional em tudo, nada tem poder de nos causar contrariedade. Isso não justifica e nem aponta a que nós estejamos concordando com a máxima de que os fins justificam os meios. Porque os fins que levam ao amor incondicional justificam que se empregue na trajetória amor incondicional. Nesse caso, os fins, né, como que dizem, dependeriam de que esses meios existissem, pela própria lei da sintonia e afinidade. Mas o meu guia não entende que formatamos os outros. Existe um consórcio e concordância naquilo em que se determina querer vivenciar em cada momento do processo evolutivo. E essas almas, então, se unem e se juntam em função de seus propósitos e caminham determinado tempo juntas. E isso a gente deve chamar de bom, porque tudo que existe foi criado por Deus. E agora a avó pergunta para você: alguma coisa que foi criado por Deus pode ser ruim? Louvado seja, vou terminar por aqui, né? Tá bom, ele disse. Gostei do encontro de hoje, né? 2 momentos bem diferentes, mas que ficou gravado assim na nossa alma, né? Pra gente levar assim para cada dia, viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? Ai, para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para compreender a realidade da vida e assim ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus, aumentando nossa capacidade, acessando o potencial de imperturbabilidade, né? Mediante cada aprovação do processo evolutivo, viu? É tudo sempre na graça de Deus. Então tenha paciência, né? Pergunte sempre, alimente a curiosidade, mas sem perder a paz, sem o desejo de querer saber. Ah, então por que eu vou perguntar? Nada externo ao ser, já seja ter resposta ou a falta dela, deve modificar o seu estado de espírito, porque isso precisa ser uma determinação pessoal. É isso sim, do meu ponto de vista, nem é o meu guia que está falando. Eu acredito que está sim atrelado a sua expansão de consciência. O tanto que você vai buscar se policiar para não colocar nas coisas do mundo a sua felicidade. E ser feliz porque sim. Se chove, eu estou feliz. Se não chove, eu estou feliz. Se faz sol, eu estou feliz. Se está sujo, eu limpo, eu estou feliz. Se eu não consigo limpar, estou feliz.
Se eu tenho saúde, eu estou feliz. Se eu não consigo ter saúde, eu estou feliz. Então, tá tudo bem, né? Felicidade não é desse mundo, né? Mas eu tenho paz, tenho tranquilidade íntima e irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Porque, lembre bem, se Deus é justo e bom, soberanamente justo e bom, não vai acontecer coisa ruim para nós, né? A lição que chega é para o nosso bem. Aprenda com ela. E vá criando afinidade com aquilo que é nobre, para que você circule nesses meios. Não pelo status. Não pelo status. Né? Ah, eu estou no meio nobre. Mas porque é o melhor que você pode fazer com aquilo que lhe está sendo emprestado. O educandário terrestre é uma escola que nos está sendo emprestada, né? Para que possamos desapegar, né? Libertar-nos dos apegos à posse, né? Eu quero assim. Paixão, eu gosto assim. Desejo, eu preciso ou não sou feliz. Ai, quantos enganos tomamos por verdade, né? Mas já não mais. Já não mais. Viu? Então vá. Anjo de luz. Beijo da avó, viu? Você aí também um pouquinho, que é bom, né? Esses encontros, sim, que dão uma lavada na alma, faz a gente refletir, né? Eu gostei. Então, até daqui a pouco. Viu como o tempo passa rápido? Eu disse isso domingo passado, já é outro domingo de novo. E já vai ser outro domingo de novo. Ai, que coisa boa, né? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você aí, viu? Beijo. Fique com Deus. Louvado seja. E aí, vó? Oh, gostei, hein? Ficou bom, hein, vó? Ai, eu gostei também, né? Ai, se não fosse com a ajuda do guia, eu não daria conta de fazer tudo isso.